há muita coisa que nos move na adoção. Talvez aqui alguns estejam a considerar adotar, alguns já tenham passado por esse processo, como é o caso dos nossos convidados nesta tarde. Talvez não estejam e nunca tenham ponderado até a adoção, mas nós, nesta palestra, queremos sensibilizar a todos, não só aqueles que estão a pensar ou no processo para tal, mas também a todos nós enquanto igreja, porque achamos que é importante não só estarmos sensíveis, mas estarmos dispostos a cuidar e a suportar as famílias que estão nesse processo, que muitas vezes é tão difícil. Muitas vezes é tão difícil. Como o Jacob diz, o Jacob passou e partilhou aqui um pouquinho acerca do processo deles de adoção de uma criança. Agora temos connosco o James, que vem do Mississippi, dos Estados Unidos. É o pastor de uma igreja lá. A igreja dele é a igreja no 112. Não sei se é por acaso, mas a igreja no 112 tem um significado. Depois podem me perguntar e ele esclarecerá. Não é o número de emergência, está bem? Quando o Jacob me disse o nome da igreja dele, eu fui procurar, mas porquê? Se terá alguma coisa a ver com o número de emergência? Mas o deles é diferente. Poderia ter. Não é? Mas é uma alegria muito grande tê-lo connosco, ter o privilégio de o conhecer. Ele vem com uma equipa que está com ele. O James e a sua família faziam parte de uma família, eram uma família de acolhimento. Receberam uma criança pequena que esteve com eles durante algum tempo, até que depois eles acabaram por adotar essa criança também. E nessa medida ele irá partilhar connosco um pouco também do que é essa experiência e do que significa isso, então, na ótica deles que o fizeram. Eu irei traduzir na medida do possível. Tenham paciência comigo, irei tentar ser o mais breve e rápido possível enquanto ele está a falar. Se não compreender alguma coisa, tenho aqui algumas pessoas que me podem ajudar perfeitamente, melhor do que eu, e rapidamente nós entenderemos. Então, vamos dar a oportunidade ao James agora. James, thank you for being with us and to share with us this subject. Thank you, Pastor Daniel, for the opportunity to share with your people. Obrigado pela oportunidade por partilhar convosco. A reminder to go on and send your questions in. Obrigado por ter lembrado. Ele está a dizer para colocar as questões. Thank you for reminding. I hope that your questions do not ask about why people in Mississippi do not wear shoes. Espero que as vossas questões não incluam porque é que as pessoas do Mississippi não usam sapatos. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. It's bom dia, always in a the good morning. day. It's always Yeah, a good good- day where I live. Yeah. I'm going to make it awkward for Pastor Daniel and I, Eu vou tornar isso estranho para o pastor Daniel e eu, because I might say some weird things. porque posso dizer algumas coisas estranhas. But I only know a few words. Are y'all tired? Are you tired? Estão cansados? No? Because my cafe is very thin. Porque o meu café foi pequeno. I'm almost ready for another espresso, Estou quase pronto para outro expresso, but I didn't know if you needed to stretch. mas não precisei se precisam de se esticar. Bom? You can order an espresso if you want. Oh, yeah. Okay. No, I'll go back. I'll go back. I want to tell you a story this afternoon very quickly. Vou contar-vos uma história muito rápida esta tarde. December 29th, 2017. 29 de dezembro de 2000, Yeah, 17. 2017. I don't know if you remember life before COVID. Não sei se ainda se lembram da vida antes do Covid. That was a long time ago. Já foi há muito tempo. But for my family, I remember what it was like that specific afternoon. Mas para a minha família, lembro-me precisamente o que foi essa tarde. We were enjoying the afternoon outside in a hammock in our green grass. Estávamos a desfrutar da tarde lá fora no relvado. In Mississippi, it was still warm. No Mississippi ainda está agradável And we get a phone call. e recebemos um telefonema. And all of a sudden, that phone call on the other end changed our life. E recebemos um telefonema que subitamente, do outro lado da linha, viria a mudar a nossa vida. On a day that was relaxing, a day we were grateful for God, Dia relaxante, em que estávamos gratos a Deus, we got a phone call to drive an hour and a half to go pick up a new helpless baby. recebemos um telefonema a convidar-nos para fazer uma viagem de hora e meia para ir receber um pequeno bebê. This began our foster journey. Aqui começou a nossa jornada de acolhimento.
If I were to tell you one thing today to remember or write down, it's this. Se posso dizer-vos uma coisa para que se lembrem e que escrevam, é isto. Christians express gratitude to God by providing for others. Os cristãos mostram gratidão a Deus, cuidando de outros. Scripture is quite clear on this concept. A palavra de Deus é clara neste conceito. Psalm 146, verse 9. Salmo 146, 9. The Lord supports the fatherless. O Senhor cuida dos órfãos. James 1, verse 27. Tiago 1, 27. True and faultless or true and pure religion is this, that the Christian takes care of the widow and the orphan. Que a verdadeira religião é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas. In Isaiah, he says that we are to defend the oppressed. Em Isaías diz que nós estamos aqui para defender os oprimidos. And in the wisest book, Proverbs, it says, E em Provérbios, o livro da sabedoria diz speak for those who cannot speak for themselves. que falemos por aqueles que não podem falar por eles mesmos. So the whole church has a role in fostering and adopting. Então toda a igreja tem um papel no acolhimento e na adoção. Here's the thing, in medieval Europe, it was quite common. Era uma coisa muito comum na Europa medieval. What would happen is Romans or even normal people would have unwanted kids, O que acontecia era que os romanos ou pessoas não romanos que tinham crianças não desejadas, kids that looked weird, que parece estranho, kids that looked different, que pareciam diferentes, kids that were too many for them, crianças que eram demasiadas para essas famílias, unwanted. não desejadas. The parent lived for themselves instead of the kids. Os pais viviam para si mesmos em lugar dos seus filhos. Maybe the parent was on drugs. Talvez os pais andassem em drogas. Literally, any reason a father may not want his child. Talvez por qualquer razão o pai não queria essa sua criança. And so they would abandon their child to the forest, Então abandonava a sua criança na floresta, to the elements, to die. aos elementos para morrer. Christians would then go into these forests and find these children, Então os cristãos entravam nestas florestas e encontravam estas crianças, these helpless, defenseless, hopeless kids. sem esperança, indefesas, sem cuidado. And they would rescue them and bring them home. E resgatavam-nas e traziam-nas para casa. And they would care for them. E cuidavam delas. You may say, James, I don't know if I can do that. Talvez digam, James, eu não sei se posso fazer isso. But Jesus did that for you, Mas Jesus fez isso por ti and he did that for me. e fez por mim. While we were helpless, Enquanto nós while estávamos sem ajuda, we were sheep without a shepherd, enquanto éramos ovelhas, sem while we were abandoned in the wilderness, enquanto estávamos abandonados, scared, escondi- helpless, assustados, hopeless, sem esperança, in need of love. necessitados de amor. It says that Christ, while we were still sinners, died for us. Diz que Cristo, enquanto nós éramos pecadores, morreu por nós. So now it's our turn to provide for others. Então agora é a nossa vez de cuidar de outros. I want you to turn with me to the book of Deuteronomy. Creio que abram comigo no livro de Deuteronômio. I don't know your experience with the Bible. Não sei qual é a vossa experiência com a Bíblia. You may have grown up in the church, Talvez tenham crescido na igreja, or you may be too new to it. ou talvez sejam novos para ela. Deuteronomy is in the Old Testament, so the first half of the Bible. Deuteronômio está no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, Chapter 24. capítulo 24. Moses wrote it, Escreveu o Moisés, and God, like only he does, he tells us that he provided rescue for people who needed rescue. e Deus, como só Ele faz, diz que provê socorro para aqueles que precisam de socorro. You've heard of the Exodus, right? Já ouviram falar no Êxodo? All right, see. In the Exodus, the ancient Israelites were oppressed by the Egyptians. No Êxodo, os egípcios, os israelitas eram oprimidos pelos egípcios. God heard the cries of his people and he brought them into a place of hope and a place of peace.
Deus ouviu o choro do seu povo, o clamor, e trouxe-os para um lugar de segurança e de paz. And what's more is God led them every day he was with them for 40 years. E Deus os conduziu cada dia que estava com eles, durante 40 anos. And now he teaches them in Deuteronomy, this is how to live. E agora ele ensina-os em Deuteronômio, é assim que devem viver. Can I tell you this? Posso dizer-vos isto? We truly live when we live God's way. Nós vivemos verdadeiramente quando vivemos da maneira de Deus. Deuteronomy chapter 24, verse 19. Deuteronômio 24, 19. Let's read verse 19. Yeah, you read. Eu vou ler na versão da Bíblia para todos. Quando andares no teu campo a fazer colheita e te tiveres esquecido de um feixe, não voltes atrás para o ir buscar. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E assim o Senhor, teu Deus, há de abençoar-te em todos os teus empreendimentos. Let's look at this verse for a moment. Vamos olhar para este verso por um momento. When you reap the harvest from your field, when you gather from your field, Quando recolhes a colheita do teu campo, this verse assumes that you've been rescued and now you can provide for yourself. este verso depreende de que tu foste resgatado e podes prover para ti próprio. By the way, do you translate often? Often? Yeah. No. So if he has trouble with words, it's because I make them up. You're fine. How many of you walked here today? Quantos vieram a pé até aqui hoje? How many of you drove here today? Quantos conduziram até aqui? How many of you flew on a plane here yesterday? Quantos viajaram de avião ontem? Okay. Yeah? Marcy? More than likely, we are in stable environments. É provável que nós tenhamos ambientes estáveis. God has given you every resource that you need. Deus deu-te todos os recursos que tu precisas. God has given you breath. Deus tem-te dado respiração. God has given you a place to lay your head. Deus deu-te um lugar para descansar a tua cabeça. God has given you emotional stability. Deus deu-te estabilidade emocional. And God wants you to manage it. E Deus quer que tu giras isso. Jesus tells us that he wants us to steward it, Jesus disse que quer que nós sejamos mordomos. to use it for God's name and to use it to make God famous. Usá-las para no nome de Deus, para fazer Deus famoso. Remember, Christians express gratitude to God by providing for others. Lembrem-se, os cristãos mostram gratidão a Deus, cuidando de outros. So let's look back at verse 19. Vamos olhar novamente para o verso 19. The question is, who are the others? A questão é, quem são os outros? I have no clue why I just did this slower. Okay. Do y'all do air quotes in Portugal? Yeah. Yeah? Sabem o que é aspas? Ele diz que não Yes. sabe porque é que fez tão devagarinho. Or yes? Okay. Who are the others? In verse 19, it's the resident alien, Quem são os outros? São os estrangeiros. Verso 19. the person who's not from around here, A pessoa que não é de cá. the person who lives or works here, but they don't have the same privilege. A pessoa que mora e trabalha aqui, mas não tem o mesmo privilégio. They don't have your resources. Eles não têm os vossos recursos. They don't have your land. Eles não têm a vossa terra. They may not have your love. Mas eles podem ter o vosso amor. That's who the resident alien is in this verse. É assim que são os estrangeiros neste verso. And then it says in verse 19, it talks about the fatherless. E também fala sobre os órfãos. We know, and I think Pastor David may speak on it later, the fatherless is the orphan. Nós sabemos que aqueles que não têm pai, e o pastor David vai falar mais tarde, são os órfãos, The forgotten child, os filhos esquecidos. the baby who doesn't have a dad anymore for whatever reason, O bebê que não tem mais um pai, defenseless, sem indefenso, cannot provide for itself. não pode sustentar-se a si próprio. So the question is, why do we leave our field, our wheat, our food, our money, our time? That was a Então, lot. a questão é, porque é que nós deixamos o nosso dinheiro, o nosso alimento, o nosso sustento? Why do we leave these things according to Scripture? Porque havemos de deixar essas coisas, de acordo com as Escrituras. Look back at verse 19. Reparem no verso 19. It is so that Para que
the Lord your God o Senhor teu Deus may bless you in all the work of your hands. te abençoa em todos os teus empreendimentos. Everybody say all. Todos disseram, todos diz todos? How much of the work of your hands? Quanto do trabalho das vossas mãos? Some of it, Só algum? all of it. Todo. It's not that God will make us prosperous. Não é que Deus nos vai fazer prósperos, It's that God makes us productive. mas Deus nos faz produtivos. Sometimes we look at, and we talked earlier, sometimes we look at God will make me prosperous. Às vezes nós olhamos para isto como Deus vai me fazer próspero, But that's not the case. mas não é o caso. It's that we'll be productive. Ele diz que seremos produtivos, That we'll take all that God gave us que Ele vai tirar tudo o que Deus nos deu and we use it for Him. e fazê-lo usar para Ele. It's His breath that's in your lungs, am I right? É o fôlego dele que está nos vossos pulmões. Não The sei book como of Genesis says that God breathed the breath of life in our lungs. O livro de Gênesis diz que Deus soprou o fôlego da vida nas nossas vidas. So we are literally breathing God's breath in and out of us. Então nós respiramos, expiramos e inspiramos o fôlego de Deus. The money that you have, the euros, O dinheiro que vocês têm, os euros, God gave you that. Deus deu-vos isso. The house that you live in, God gave you that. A casa onde vocês vivem, Deus deu-vos isso. Or the apartment. Ou o apartamento. Maybe you have a car. Talvez tenham um carro. Maybe you have time. Talvez tenham tempo. Because some of us have no money, but we have lots of time. Alguns de nós não temos dinheiro, mas temos muito tempo. You believe in God? Acreditas em Deus? Good. So do the demons. Ótimo, também os demónios. What sets us apart is faith O que nos separa é a And- fé and trust e a confiança that God's way is better. de que a vontade de Deus é melhor. And God's way is to take care of children. E a vontade de Deus é que cuidemos das He- crianças. According to Scripture, He blesses the work of our hands E de acordo com as Escrituras, Ele abençoa o trabalho das nossas mãos when we use our hands quando usamos as nossas mãos to bless others. para abençoar outros. Question. Uma questão. You thought you were going to ask me questions, right? Vocês pensaram que me iam perguntar pergunta? Here's the question I want to linger in your head and heart this weekend. Há uma questão que eu quero que vocês considerem na vossa mente e no vosso coração esta semana. I'm going to preface by saying you're not going to like this question. Eu vou avançar que vocês não vão gostar desta pergunta. You may not invite me back. Talvez não me convidem novamente. I love you in the Lord. Eu amo-vos no Senhor. E tu? How are you blessing others right now? Como é que estás a abençoar outros agora? That's a hard question, isn't it? É uma questão difícil, não é? What am I doing to bless other people right now? O que é que eu estou a fazer agora para abençoar outras pessoas? I'm grateful that you're here. Estou grato que estejam aqui. I'm grateful that you may go to a church somewhere, an evangelical church somewhere. Estou grato que vocês vão a uma igreja evangélica em algum lado. But our role is to use what God gives us to bless others. Mas o nosso papel é usar aquilo que Deus nos dá para abençoar outros. Let's look at verse 20. Vamos olhar para o verso 20. Actually, we're going to read verses 20 and 21. Vou ler o versículo 20 e 21. Quando apanhares a tua azeitona, não voltes atrás para aproveitar a que ficou. Deixa-a para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando fizeres a vindima da tua vinha, não voltes atrás rebuscar o que ficou. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. How many of you like olives? Quantos de vocês gostam de azeitonas? That's gross. How many of you like vino? Quantos gostam de vinho? Wine? Vino, yeah. Ah, vinho. Isso é em Write that português. down. Write that down. No. Here's the thing. Moses and God uses examples from our lives. Então, Moisés e Jesus usam exemplos da nossa vida. He talked about the sheaves of wheat, Ele sobre os feixes de trigo, não é? the bushes of wheat. Verse 19. Let's see. Os feixes, os Yeah. feixes de trigo, sim. He talks about the olives. Ele falou sobre as azeitonas. He talks about grapes. Ele fala sobre uvas. Stuff that we're used to. Há algumas coisas que estamos habituados a elas. If you're used to church, or if you're familiar with church, Se estás acostumado à igreja, you know the phrase, a tree is known by its fruit. sabes a expressão, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Jovi and I were walking in Gaia this morning. Eu e o Jovi estavam a caminhar em Gaia esta manhã. We saw a fruit tree. Vimos uma árvore de fruto. We look up. Olhamos para cima. Was it a kumquat tree?
Oh, persimmon? Esta é que eu não sei. Some sort of orangish fruit. Ah, era uma árvore que dava uma espécie de laranjas. What would, huh? Diospiro? Diospiro. Do we eat that? Diospiro. Okay. It wasn't an apple tree. Não era uma macieira. It wasn't a strawberry tree. Não era uma árvore de morangos ou amoras. In Mississippi, we grow strawberries on the ground. Em Mississippi nós plantamos os morangos On the underground, ground, yeah. debaixo do chão. Yeah. It wasn't where you grow peanuts. É onde crescem amendoins. When I looked at that tree, that was a specific tree. Quando olhei para aquela árvore, era uma árvore específica. So if a tree is known by its fruit, Então, se uma árvore é conhecida pelos seus frutos, everyone notices that tree. toda a gente sabe qual é aquela árvore. Everyone notices that fruit. Toda a gente nota aquele fruto. When olives fall off, Quando as azeitonas caem, when grapes are overlooked on the vine, quando as uvas se podem ver na vinha, it might look to us like extra time. might look to us, pode parecer-nos It may look like we have extra money. que temos dinheiro lá, Maybe you have more capacity to care. talvez tenhamos mais capacidade de cuidar, Maybe you're able to listen to others, talvez sejamos capazes de ouvir outros, like a child in need, lá como uma criança em necessidade, a foster parent, um pai de acolhimento, an adoptive caregiver. uma família adotiva. We as Christians, Nós, como cristãos, as followers of Christ, seguidores de Cristo, have been given everything by God. a nós foi-nos dado tudo por Deus. And as you live, E enquanto vives, you may have extra time podes ter um tempo extra or money ou dinheiro extra, or an ability to listen. capacidade para ouvir. So let's think about how we practically apply Scripture. Então vamos pensar como aplicamos na prática as Escrituras. Remember, if we are Christians, Lembrem-se, se somos cristãos, we express gratitude to God expressamos gratidão a Deus, by providing for others, provendo para outros, especially children. especialmente crianças. So let's think about children for a minute. Vamos pensar nas crianças por um minuto. I asked ChatGPT the other day. Perguntei ao chat GPT no outro dia, Do y'all use ChatGPT? todos usam aqui chat GPT? Well, then they know everything about you. Ele pode saber tudo sobre vocês. They're going to take over the world. Vai tomar conta do mundo. I'm just kidding. In Portugal in 2024, so last year in Portugal, Em Portugal, em 2024, no ano passado, there were over 6,000 children in the foster system. houve cerca de 6 mil crianças no sistema de adoção. 6,446 to be exact. 6.446. Think about that number for a minute. Pensem neste número por um minuto. 6,446. 6.446. It's a lot of kids. São muitas crianças. That's how many people are in my town that don't know Jesus. É o número de pessoas que estão na minha cidade e que não conhecem a Jesus. To think about in all of Portugal, that many children don't have a home. Pensar que em Portugal todas estas crianças não têm uma casa. That was wrong. Isso está errado. Here's another number. Aqui está outro número. 356. 356. 356. 356. Those are the kids that are in foster families as of last year. Essas são as crianças que estão em famílias de acolhimento do ano passado. So over 6,000 kids are in institutions and orphanages. Então, cerca de 6 mil crianças estão em instituições ou orfanatos. No mai. No mai. No mom. Ah. Ah, got you. No pai. Sem mãe, sem pai, No avô. sem avó, No one that cares. ninguém que se importe. No one that loves them. Ninguém que os ama. No one that says you matter. Ninguém que diga tu importas. The goal, like in America, is to reunify families. O objetivo, assim como na América, é reunificar as famílias. So the Portuguese system says, let's try to do this in 6 to 12 months. Então, o sistema português diz, vamos fazer isso entre 6 a 12 meses. That's how long kids should be in the foster care system. E esse é o tempo em que as crianças devem estar no sistema de acolhimento. There's my air quotes again. Aqui estão as minhas aspas novamente.
Because what if a mom don't get things right? Porque e se uma mãe não faz as coisas direito? Many of these kids are left in the system till they're aged 18. Algumas destas crianças, muitas destas crianças ficarão no sistema até aos 18. Or Pastor David is at age 19? Age 19 or 18? I think Pastor David's going to speak a little further on O this. pastor David vai perhaps. falar mais pouco, daqui a pouco sobre isto, com mais detalhes. How many of you have kids? Quantos têm filhos? How many of you want kids? You want my kid? No, I'm just, so how many of you have kids? Quantos aqui têm filhos? Can you imagine your kid growing up in an environment for 18 years, no mom, no dad, Conseguem imaginar os vossos filhos a viver num ambiente durante 18 anos? no Sem love, you sem don't pai, matter, sem amor, sem ninguém que se importe. you don't belong, Não pertences. you're not worth fighting for, Não és digno de que lutem por ti. you're helpless, És indefeso. you're unwanted, Não és desejado. year after year after year. Ano após ano. Após ano. Then they become a teenager. E então torna-se adolescente. Imagine all the trauma that they experience. Imaginem todo o trauma que eles experimentam. As a teenager, they may experience multiple placements in families, if any at all. Na adolescência, eles podem já ter experimentado múltiplas tentativas em várias famílias, se alguma vez o fizeram. And now they begin having a difficulty with their identity. E agora começam a ter uma dificuldade com a sua identidade. They can't answer the question, who am I? Eles não conseguem responder à pergunta quem sou eu, Because no one ever looked at them and said, you are loved and not alone. porque nunca ninguém olhou para elas e disse: tu és amado e não estás sozinho. They begin to struggle with the question of belonging. Eles começam a lutar com a questão da pertença. Does anyone want me? Será que alguém me quer? They begin to struggle with their self-esteem. Eles começam a lutar com a sua autoestima. Am I liked? Será que que alguém gosta de mim? So the question for all of us in the room and listening later, A questão é para nós que estamos aqui e para aqueles que nos ouvirão mais tarde. how can I show gratitude for all that Christ has done for me? Como é que eu posso manifestar gratidão por tudo que Cristo fez por mim? I want to encourage you to provide for others. Quero te encorajar a prover para outros. Here's the thing, maybe God wants you to become a foster family Esta é a questão. Talvez Deus queira que te tornes uma família de acolhimento and provide a stable, loving Christian environment to help these 6,000 kids e forneças um ambiente seguro e tranquilo para que estas 6.000 crianças see that they are loved and not alone. possam ver que são amadas e não estão sozinhas. Experience stability, Experimentem estabilidade, self-esteem, autoestima, to know that they matter. saber que elas importam. Why? Because you have extra time. Porquê? Porque tens um tempo extra Maybe you have extra love you can give. e extra amor que podes dar. My friend Brian, O meu amigo Brian, he had 2 kids in a 3-bedroom house in America. ele tem 2 crianças numa casa com 3 quartos nos Estados Unidos. And then he fostered and adopted 6 more. E então ele acolheu e adotou 6 mais crianças. Y'all, you were telling me earlier you have to have a room for every kid, correct? Antes estávamos a falar sobre, em Portugal, geralmente temos que ter um quarto para cada criança. Similar in America. É semelhante nos Estados Unidos. So, do you know what a mobile home is? Sabem o que é uma casa móvel? Daquelas... Yeah? Okay. He lived in a mobile home, and so his community, his church, helped him build more rooms onto that house. Ele vivia numa casa móvel e então a sua igreja juntou-se para construir quartos extra naquela casa. Maybe that's you. Maybe you're not called to foster or adopt. Talvez sejas tu, talvez não sejas chamado para adotar ou para acolher. But they say in America it takes a village to raise a child. Mas dizem na América que é preciso uma aldeia para criar uma criança. So here's what you can do. Então, aqui está o que podes fazer. Maybe you can buy that family groceries. Talvez possas comprar as compras daquela família. You can go to Lidl or Continente and buy some groceries. Podes ir ao Lidl ou ao Continente comprar mercearia. I like Continente. Ele gosta do Continente. Or maybe you can bring them a meal or francesinha. Ou talvez possam levar-lhes uma refeição, uma francesinha. Or some of you may be able to tutor them in math or homework. Talvez possam ajudá-los com os trabalhos de casa ou matemática. Or help pick up their kids at school. Ou talvez indo buscar os seus filhos à escola.
Or maybe you can have play dates with your kids and their kids. Ou talvez possam marcar encontros para as crianças brincarem com as crianças deles, as tuas com as crianças deles. James, I can't do any of that. Is there something I can do? Talvez digam, James, eu não posso fazer isso. Talvez haja alguma coisa que eu possa fazer. You can pray for that family by name for their needs every day. Podem orar por essa família, pelas suas necessidades todos os dias. Find out who they are and pray for them every day by name. Saibam quem elas são e orem por elas todos os dias pelo nome. We talk to the God of heaven for that person and for those kids. Nós estamos a falar com o Deus dos céus sobre aquelas crianças, aquela família. The question is, as we close, is this: A última questão, enquanto fechamos, é esta. why do we do this? Por que é que nós fazemos isto? Verse 24, can you read that for me? Versículo 24. Chapter 24, Chapter 24, verse 22. 22. Verse 22. Lembra-te que também foste escravo no Egito, por isso te faço estas recomendações. Remember, you were this way, Lembrem-se que vocês eram assim, helpless and hopeless and without care. sem solução, indefesos e sem cuidado. And yet God sent his son Jesus to die for you. E ainda assim Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por ti. He provided an identity for you. Ele providenciou uma identidade para ti. He provided a community for you. Ele deu uma comunidade para ti. He provided a way for you. Ele deu-te um caminho. Christians show gratitude to God by providing for others. Os cristãos mostram gratidão a Deus, provendo para outros. Let me pray. Vamos orar. Jesus, thank you for today. Jesus, obrigado por este dia. Thank you for these moments with my friends. Obrigado por estes momentos com os meus amigos. I am grateful, Jesus, for the role to love others. Estou grato, Jesus, pelo papel que nos dás de amar outros. And I'm grateful for First Baptist Church of Gaia Estou grato pela primeira Igreja Batista de Gaia, to put a spotlight on loving children. por colocar o foco em amar as crianças. God, may you move these people Deus, mexe nestas pessoas to love children in every way possible. para que amem as crianças de todas as formas possíveis. We thank you, Jesus. Agradecemos, Jesus. In your name we pray. Amen. No teu nome oramos.